Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Arthur. Faz muito tempo que eu não falo só sobre ele, sobre o desenvolvimento dele. E agora ele tá pra fazer 2 anos e 9 meses, quase 3 anos. E aí eu resolvi vir aqui contar pra vocês como que tá um pouquinho da rotina dele, o desenvolvimento, o comportamento. Porque muita gente tem me perguntado e eu acho legal falar também, faz muito tempo que eu não falo, né? E aí quem sabe esclareça dúvidas de vocês me ajudem aí com algumas dicas. E vamos lá. Eu até anotei no meu famoso caderninho alguns pontos pra eu não esquecer de contar pra vocês, tá? Bom, vou começar falando sobre a rotina do Arthur agora, como é que tá a rotina dele, como que ele tem levado o dia. Ele acorda por volta de entre 7 e 8 horas. São raros os dias que ele acorda muito antes e muito depois, tá? Então gira em torno de 7 e 8 horas. Ele acorda esse horário, aí ele toma uma mamadeira, né? Ele toma uma mamadeira de 180 ml geralmente, no máximo 210. E eu tô dando o leite ninho 1+, tá? O ninho fases pra ele, que é o 1+. Quando a gente tá com pressa, alguma coisa, a gente dá o ninho integral de caixinha, mas geralmente é o ninho 1+. Daqui a pouco ele vai passar pro 3+. Bom, ele toma uma mamadeira e fica assistindo televisão. Aí, às vezes ele come um pãozinho comigo, assim, uma bisnaguinha, alguma coisa assim. Às vezes não, tá? Aí ele fica assistindo televisão, brinca. Aí quando dá por volta de umas 10 horas, às vezes eu dou uma fruta pra ele, mas é às vezes mesmo. É mais quando meu marido tá aqui, meu marido sempre faz uma banana amassada com aveia, açúcar, mel, faz essas misturebas aí, ele come. Às vezes a gente come mexerica, laranja de manhã, mas é sempre nesse intervalinho, né, do café e tal. E aí é isso. Aí de manhã eu dou a vitamina pra ele tá tomando a Caliamon e mais a vitamina C, então eu dou a vitamina pra ele. E eu também tô dando um outro remédio que é um reforço vitamínico que chama Leucogen. Eu dou na mamadeira pra ele 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à noite, tá? E é um reforço vitamínico, tá? Por 1 mês. Bom, ele toma essa mamadeira, depois às vezes ele come uma fruta, tal, e brincando. Quando dá umas 11 horas, a gente começa a rotina pra ele ir pra escola. Raramente ele toma banho antes de ir pra escola, geralmente ele toma banho à noite, tá? Então a gente se arruma mochila, arruma lanche e tal, e desce pra minha mãe pra ir almoçar. Meio-dia a gente almoça, quando dá 15:45 a gente sai pra levar ele pra escola. Geralmente é a minha mãe que tem levado ultimamente, mas eu que levo. Normalmente eu que levo, mas agora minha mãe tem levado por causa do Matheus. E aí ele vai pra escola, ele fica na escola até às 5, aí minha mãe vai pegar ele pra mim e fica com ele lá na casa dela. Assim, algumas vezes, assim, são várias vezes, né, ele chega dormindo da escola, tá? E é difícil de acordar, ele chega num sono muito pesado que fica bastante difícil de acordá-lo. Aí, geralmente a gente deixa ele dormir, quando dá umas 6:30, 7 horas ele acorda, aí minha mãe dá um banho nele e dá a janta, tá? Aí quando é umas 8:30, no máximo umas 9 horas, ele vem aqui pra mim. Se minha mãe não traz, o meu marido quando chega do trabalho pega ele e traz aqui pra mim, tá? Algumas vezes ele não acorda direito, raras vezes ele vai direto. Já teve algumas vezes que ele chegou da escola dormindo e foi dormindo até o dia seguinte. E algumas vezes ele não toma banho, que ele fica meio, que eu vou comentar depois. Mas aí ele vem pra casa, fica um pouco aqui, a gente brinca um pouco, meu marido chega, brinca com ele. E aí, quando dá umas 10 horas, ele vai dormir. A gente tá tentando mudar essa rotina pra que ele vá dormir umas 9 horas no máximo. E às vezes ele vai. E aí ele vai a noite inteira. Algumas vezes ele acorda quando tem alguma coisa, às vezes ele tá com muita tosse, ou alguma coisa incomodando, ele acorda durante a madrugada, mas é bem raro. Ele dorme no quarto dele, super acostumado, ele não gosta de dormir na minha cama. Ele às vezes gosta de tirar um cochilo na sala, então às vezes ele gosta de dormir na sala, aí a gente leva ele pro quarto depois. Mas é isso, a rotina dele é bem tranquila. Bom, me pediram pra eu falar sobre chupeta e mamadeira.
Ele toma mamadeira. Antes dele dormir ele toma uma mamadeira. Também com Todd, 180 ml e com Leucogen. Ele toma mamadeira ainda, só 2 vezes por dia, a gente já reduziu a isso mesmo. Não sei quando eu pretendo tirar a mamadeira da rotina dele, tá? E por enquanto é isso, de mamadeira. Chupeta, ele tem fascínio por chupeta. Eu comecei a tentar tirar a chupeta dele no começo do ano, aí ele ficar de chupeta só pra dormir e tava dando certo, mas aí com a minha gravidez, tal, com o nascimento do Matheus, ele voltou tudo, então ele tá muito apegado à chupeta. Eu só uso aquelas chupetas de bico ortodôntico, né, mas ele não consegue largar, ele dorme agarrado na chupeta e quanto mais chupeta melhor. Né? Mas eu vou começar o processo de tirar a chupeta dele já. Pretendo que até uns 3 anos ele já esteja sem chupeta, tá? Ele não está desfraldado. Eu também tentei desfraldá-lo em janeiro, que tava verão, mas eu senti que não era o tempo, que ele não estava preparado e também por conta do Matheus, eu resolvi ir com bastante calma. Então o que a gente tem feito é estimulá-lo. Então a gente sempre conversa muito com ele sobre ir ao banheiro, sobre tirar a fralda, sobre os amigos que já não usam mais fralda. Então sempre que eu vou no banheiro ele vai junto, meu marido vai no banheiro ele vai junto. Ele já sabe que no banheiro é o lugar de fazer xixi, mas ele ainda não tem o controle. Algumas vezes eu deixo ele só de cueca, mas sempre escapa. Mas eu também acredito que uns 3 anos ele já comece a ficar sem a fralda, tá? Mas pra mim isso é muito tranquilo, tá, gente, o desfraude. Eu não tenho pressa porque eu acho que isso pode traumatizar a criança. E a última coisa que eu quero é que o Arthur tenha problema pra ir no banheiro e tal, porque, né, isso é bem chato. Mas, então, assim, eu sou bem tranquila quanto a isso, tá? De comida, o que ele come de tudo, de tudo, de tudo. Ele é super bom de garfo, mas ele tá numa fase de, às vezes, só querer macarrão, só querer arroz, só querer pepino, sabe? Só querer brócolis. Ele tem essa fase meio chatinha, mas geralmente ele come tudo, ele sempre experimenta as coisas. A professora na escola diz que ele experimenta tudo que eles fazem na culinária. Então, assim, ele come praticamente de tudo. De tudo mesmo. E não toma refrigerante. A gente nunca deu refrigerante, não pretende dar. E ele nunca tomou e, né, pretendemos que continue assim, tá? Ele só toma suco natural também, não toma nada de caixinha, nada industrializado, nada de suco de pozinho, é só suco natural e água de coco, geralmente natural também, tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre ele, assim, ele tá muito esperto, ele já fala de tudo, ele tem a fala ainda um pouco enrolada, mas o que é normal. Ele troca algumas letras e ele trava às vezes pra falar. Ele começa a falar e não consegue terminar a frase. Eu acho que é por ele ser um pouco ansioso. Então ele ainda não tem esse controle de pensar e falar. Eu também sou assim. Quando eu me empolgo pra falar e tô nervosa, a minha fala trava e eu não consigo terminar. Então ele tá passando por essa fase também de aprender a falar tudo e não conseguir dar conta do recado. Mas ele já fala tudo, já conversa de tudo, já entende tudo, ele já participa de tudo, participa das coisas do Matheus, ele participa de tudo, tá? Ele, digamos que assim, ele já tá quase no desenvolvimento completo, falta só agora, né, crescer. E sobre o comportamento é um pouco mais assim, porque eu não vou falar tudo sobre comportamento aqui, porque eu pretendo fazer vários vídeos sobre isso. Eu sempre fui muito neurótica com o Arthur, eu queria sempre criar uma rotina muito estática com ele, eu sempre queria que ele fizesse aquilo, tal, e sendo que eu também sou uma pessoa que eu não consigo ficar, eu preciso da rotina pra me organizar, mas eu não consigo ser, sabe, bitolada. E eu tava querendo fazer isso com ele, desde bebezinho. E também a questão, por exemplo, ele tá naquela fase do desafio, de desafiar tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, de ser o do contra, de que quando tá na casa dos avós é um, quando tá aqui é outro, de querer me bater, sabe, tudo assim, sabe? Com o Matheus ele é um santo, ele não tem nada assim, mas comigo ele tá me desafiando bastante e tal, e a gente não gosta de bater.
Infelizmente, muito infelizmente, eu já cheguei a fazer isso uma única vez e me arrependo e acho que não adiantou nada. E a gente tem o costume de deixar de castigo, então ele senta no banquinho e fica de castigo. Mas a gente tem percebido que isso não tem adiantado, ele continua e às vezes até pior. Então a gente tem procurado novas maneiras. Nós temos começado a entender um pouco sobre a criação com apego, agora com o Matheus, e a gente quer transferir isso para ele também. Então eu não vou falar agora muito sobre isso, porque eu quero falar isso em partes, sobre como que vai ser esse processo. Mas, em suma, assim, evitar gritar, expor a criança a um castigo, sabe, cruel, evitar humilhar a criança, principalmente na frente dos outros, tal. Então, assim, a gente vai tentar sempre ir na base da conversa, na base da mudança de foco, na base, assim, da paciência mesmo. A gente vai ter que trabalhar muito isso, principalmente na gente, porque senão não vai adiantar. Mas é isso que a gente tá tentando fazer. Eu tô tentando, assim, ser o mais natural possível com o Arthur. Não minto, sabe? Do tipo, por exemplo, ele pergunta, tem bala? Não, não tem. Não, eu falo que tem, mas que ele não vai comer agora. Eu posso ficar em casa? Não, não pode, você tem que ir pra escola. Então assim, e também em questão ao Matheus, deixa o Matheus longe pro Arthur ficar perto. Não, o Arthur tem que saber que agora o Matheus vai conviver com ele pra sempre, que o Matheus agora é da família. Então que a mamãe vai estar com o Matheus também, mas nem por isso ela deixa de amar e de querer ficar com o Arthur, né? Que nessa fase o Matheus precisa desse contato maior, e eu sempre mostro pro Arthur, o Arthur quando ele era desse tamanho, os vídeos do Arthur quando ele era desse tamanho, mamando comigo no colo, assim, sabe? Então ele tem entendido isso, ele até fala pra eu pegar o Matheus no colo, então a gente tem sido muito sincero com ele, sabe? Então de nunca mentir pra ele as coisas, sabe? Omitir, sabe? Coisa que pai e mãe sempre tem a mania de fazer. Então a gente evita ao máximo fazer isso e sempre na base da conversa. Então assim, e também assim, e isso dá a impressão de ser muito, à vontade, mas não é. A gente trabalha com a questão dos limites. Então, por exemplo, almoço. Então a gente desce pra almoçar, o Arthur come 2 fatias de carne e já pede bala. Antigamente era uma briga, porque ele começava a se, né, eu quero bala, não vou comer, tal. Aí você colocava a comida na boca dele, ele vomitava, tava horrível. Então agora a gente não faz mais nada, a gente não briga, não põe de castigo. É uma conversa. Arthur, você não quer mais almoçar? Tudo bem, não precisa almoçar, mas você não vai ter bala, não vai ter sobremesa, não vai ter nada. Você só vai comer na hora do lanche na escola. E na janta a mesma coisa, não vai jantar, então você só vai tomar a mamadeira na hora de dormir. E ponto, entendeu? Então, brinquedos. Jogou todos os brinquedos, não quer guardar. Você não quer guardar? Tudo bem, eu vou guardar, então eu vou guardar o brinquedo aqui comigo. E você não vai ter o brinquedo, mas até você aprender a guardar os seus brinquedos. E assim, gente, ponto, entendeu? Explico pra ele o porquê que eu tô tirando, explico pra ele porquê que eu tô dando essa bronca, mas assim, tudo bem tranquilo, sabe? E ele tem começado a entender. Então assim, às vezes ele começa a ficar muito, muito agitado, querer chorar, querer gritar, eu na hora paro, ou eu saio de perto, ou eu falo, não, tudo bem, você não quer? Isso, isso e isso. Você não vai? Isso, isso e isso. E tem funcionado, tá? A gente tem tido alguns bons resultados. A gente quer saber mais, assim, a gente quer ter mais experiências, troca de experiências. Tem um grupo no Face que chama Criação com Apego e a gente tem visto bastante coisa assim. E com o tempo eu vou compartilhando. Mas, gente, ele tava numa fase muito difícil, eu tava ficando muito desgastada porque ele não tava me obedecendo e eu tava ficando muito nervosa. Eu tava perdendo a paciência, sabe? E às vezes falando mais alto, sabe? Ficando meio fora assim, sabe? Do controle. Então agora eu tô muito tranquila, sabe? Eu tô procurando dar muita atenção pra ele, muito carinho. Procurar, assim, deixar ele participar. Ele não vai mandar, ele não vai decidir, mas ele vai participar. Então ele participa de tudo. Você quer escolher? Então assim, não é, e também é assim, então ele faz tudo o que ele quer. Não, é dentro do que a gente propõe. Por exemplo, tem frango e tem a carne de boi. Qual que você quer? Então, dentre o que a gente estipular, ele pode escolher, entendeu?
você pode brincar agora ou ir fazer dentro do que... Então ele não vai fazer outra coisa, entendeu? A não ser que essa outra coisa seja uma coisa, tipo, que também seja legal, que ele também possa fazer e tal. Ele tem que se sentir participante dessa família. Ele já é uma criança que entende, já é uma criança que compartilha as coisas, então a gente tem que conversar bem com ele, tá? Então, assim, eu tava passando por um perrengue, mas agora tá bem melhor. Eu acredito que a gente esteja evoluindo super bem, tá? No desenvolvimento dele aí. Com o tempo eu venho conversando com vocês sobre esse novo modelo de educação que a gente vai adotar aqui. E eu conto se tá dando certo, tá? Mas é isso, gente. O Arthur tá um mocinho, tá super fofo com o irmão, cuida muito do Matheus pra mim, sabe? Ele ainda tem aquele jeitão meio estabanado, lógico, né? Mas ele vai aos poucos se moldando. E eu acho que é isso, tá, gente? Ele tava, na última consulta que a gente foi agora no pediatra, ele tava com quase 14 quilos e 90 centímetros, acho que quase 90 centímetros, ou passando dos 90 centímetros, tá? Então ele tá bem, ele tá, assim, bem no padrão. E é isso, não tem muito mais novidade, porque nessa fase não toma vacina, não, né? Ele tá bem... Tá numa fase mais tranquila, assim, sabe? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o desenvolvimento dele, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o Arthur, podem deixar aqui nos comentários, pode me mandar pelo Instagram, tal, que eu respondo, tá bom? E é isso. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de clicar no meu link da Tricai e aproveitar o meu cupom de desconto. Vocês ganham 10% de desconto nas compras da Tricai, tá bom? Então é isso. Um beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!